Hello, sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. E hoje, mais um episódio especial aqui. Tô com feras aqui pra gente falar de um tema que é nada mais, nada menos do que computação quântica e como isso afeta, impacta no dia a dia da cibersegurança. Então, muito bem-vindos, Juliano, Stefanos. Cara, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. QD7... Cara, Obrigado. Nosso parceirão. Cara, QD7, o pessoal vai contar aqui, mas aqui na mesa a gente tem duas feras com mais de 25 anos cada um de experiência, né? Tanto na formação, desde a formação, né, Stefanos, de telecom, quanto na formação de engenharia, e um time robustíssimo. E sem mais delongas, né? Já vamos começar direto ao ponto, igual o Cybercast é. Vamos lá. Pessoal, quem quiser comentar da forma que vocês quiserem, aqui é tudo livre. Comentem pra gente entender o que é a QD7, né? QD7 Cybersecurity. E por que vocês começaram, por que do nome, como é que foi que surgiu isso. E a gente vai trazer depois uma porrada de case aí que vocês já têm. Muito legal, o papo hoje vai ser legal. Fiquem com a gente. Bom, obrigado Fabiano, obrigado Stefanos por estar aqui com a gente. É um prazer estar de novo no Cybercast, maravilhoso. Então, o que acontece? A gente tem uma empresa que já tem bastante tempo de vida, chamada WZTech. A WZTech sempre foi uma empresa de infraestrutura de telecomunicações, de transporte de dados. Transporte eficiente de dados. Então, a gente modelou essa empresa, ela existe desde 2005 e alguns anos atrás a gente trouxe o Stefanos para o nosso time. Quando o Stefanos veio, ele tinha já uma base de conhecimento muito forte, tanto na área de roteamento IP, mas ele também trazia um conhecimento acumulado de muitos anos de experiência na área de segurança, infraestrutura de segurança, né? Então, porque existe uma diferença do engenheiro ultra especializado em redes e de um engenheiro ultra especializado em segurança. Mas tem uma característica importante do time da QD7, que ela acumula muitos e muitos anos de experiência em redes IP e projetos específicos na parte lógica e física de redes IP. E isso faz muita diferença hoje no mundo de segurança, quando a gente fala em infraestrutura de segurança, quando a gente vai montar um projeto de segurança para um cliente, esse conhecimento em topologias, como você pegar um tráfego e desviar ele para passar por um equipamento que vai inspecionar esse tráfego e não só comutar esse tráfego. Então, como a gente viu que existia um conhecimento na área de segurança, aí nós resolvemos começar a ideia de criar uma unidade de negócios, uma BU, na área de segurança dentro da WZTech. Só que a WZTech já tinha tinha sido modelada para trabalhar somente com a parte de infraestrutura de transporte de dados. E aí a gente sentamos num time, nós somos hoje em 4 sócios, 2 que cuidam da parte de administração, parte comercial e parte de marketing, e 2 que cuidam da área de projetos. E aí, obviamente, que a gente tem um time de colaboradores que nos apoiam nas decisões que são tomadas. A empresa é bem parecida com uma startup, é uma modelagem horizontal, não existe questão de diretor, etc. As decisões são tomadas de uma forma muito tranquila e, em geral, a gente tem tido sucesso nesse modelo. E aí a gente resolveu criar uma empresa nova, em vez de criar uma unidade de negócio. Essa empresa, ela inicialmente teve a gente criou ela, né, como uma razão social e um nome, e depois a gente acabou criando uma marca e um nome chamado QD7. Então, esse nome foi bem pensado, o 7 é um número importante aí, na vida de todos nós, então tem um lado positivo.
O logo é se você olhar para o logo, ele é bem clean e moderno. E a QD7, quando ela foi criada, a gente quis fazer um trabalho de trazer parceiros de negócio que fossem relevantes, né? E aí a gente acabou fechando parcerias com alguns players de mercado que são muito importantes. E aí foram criadas parcerias tecnológicas e parcerias comerciais para atender qualquer tipo de empresa na área de infraestrutura de segurança. Então, basicamente é isso. Então, a QD7 vem com um cabedal de conhecimento tecnológico muito forte e a gente tem hoje uma infraestrutura de fornecimento de soluções que atende a cadeia fim a fim, né? Que onde a gente consegue entregar num prazo bom, então a gente consegue um trabalho de pré-venda muito importante, um trabalho de venda propriamente dito, com soluções comerciais adequadas para o que o cliente quer, como CAPEX, como OPEX, e depois tem um trabalho de pós-venda muito sofisticado que a gente consegue fazer também com esse cliente. E a ideia da QD7 é trabalhar, obviamente, com clientes de todos os tamanhos, mas o diferencial que a gente quis apresentar para o mercado estava relacionado a um conhecimento técnico muito forte. E tem um ponto que eu queria destacar, que é o seguinte: a WZTEC sempre foi um grande laboratório de pesquisa. Então, a gente tem um conhecimento técnico de testes de equipamentos muito grande desde sempre. Então, desde que eu trabalhei no mercado, desde 2002, a gente conheceu um time de empresas que faziam testes. E aí, empresas como Spirent e Ixia, que hoje virou Keysight, que hoje é um grande parceiro nosso. Hoje, por exemplo, a QD7 tem conhecimento relevante na parte de testes de equipamentos de camada 7, como é um firewall, por exemplo, e a gente tem uma capacidade muito grande de fazer testes. O que o teste é importante? Porque quando a gente faz um teste num equipamento, a gente consegue, dentro de um escopo bem definido que a gente trabalha de pré-venda com o cliente, de entregar para o cliente uma solução muito casada com aquilo que ele pede. Porque quando a gente faz o teste, a gente chega nos limites, nos limiares que o cliente precisa e a gente consegue colocar o equipamento, a solução de software, enfim, toda a solução muito bem atrelada àquilo que o cliente quer, tanto olhando para o presente quanto olhando para o futuro do cliente, quanto tempo que ele quer investir naquilo, quanto tempo que ele vai usar aquele equipamento, a previsibilidade de crescimento que ele está pensando. Então tem tudo isso que a gente analisa. Cara, você falou um ponto aí que eu acho muito interessante, e me corrija se eu estiver errado, né? Mas muitas empresas de cybersecurity, inclusive que a gente recebe aqui no Cybercast, ou elas nasceram diretamente como empresa de segurança, ou elas são nichadas e, cara, não me vem à memória aqui agora uma empresa que a gente tenha falado que tem um background tão grande quanto vocês, né, em arquitetura de redes. Ou seja, se eu não tenho, né, uma arquitetura de redes bem dimensionada, muito provável que meu projeto de segurança vai falhar. Sim. Não vai ser eficiente. Sim. Né? Bom, obrigado, Fabiano, obrigado pelo convite aí. E você comentando isso, a gente pode já citar alguns exemplos aí, né, que a gente já fez de projeto na QD7. Então, assim, o que a gente tem de experiência? Empresas muito pequenas, essa parte de conectividade é mais simples. Então, você tem ali um link, é uma conectividade mais simples, precisa de um SD-WAN, uma coisa mais simples. E num certo aspecto, essas empresas, pela experiência que a gente tem, a parte de segurança é mais fácil alavancar porque meio que é um ambiente pequeno, é mais fácil fazer modificações e tal. Já empresas muito grandes, a gente tem o histórico já de alguns casos que a gente desenvolveu dentro da QD7, são ambientes que a parte de rede são bastante complexos, mesmo para colocar uma solução de segurança. Então, por exemplo, a gente teve um projeto
que foi fazer firewalls, colocar firewalls para fazer toda a parte de conectividade dentro do ambiente. Uma segmentação, né, que ele tinha um nível de roteamento em cima de roteadores de rede e precisava de fazer uma segmentação com segurança dentro da rede. Isso demandava fazer uma análise completa da topologia, infraestrutura dentro da rede, com protocolo de roteamento dinâmico e diversos itens. Então, o que a gente tem visto é assim, com a expertise que a gente tem, esse conhecimento histórico de redes específicos, ele tem ajudado bastante a gente a alavancar principalmente esses projetos de empresas grandes e que têm um legado. Essas empresas grandes, muitas das vezes, têm um legado muito grande. E não porque o pessoal não tem o conhecimento para mexer, é porque realmente são aplicações críticas, sim, complexas e que às vezes não dá para mexer, né? E aí precisa de ter uma expertise não só de segurança, mas de rede, de network, para poder, sim, desenvolver um projeto adequado lá dentro. Então, a gente tem experiência de alguns projetos que a gente desenvolveu que entra nessa seara aí de ter que ter essa expertise de rede. Cara, imagina o desafio numa indústria, por exemplo, né? Onde a prioridade é não parar a produção. Exato. E aí você fala, cara, preciso botar aqui para funcionar um novo protocolo de segurança. A gente optou por trabalhar inicialmente com um parceiro, uma multinacional. Ela é a Fortinet, é um parceiro de negócio que nós somos parceiros deles. E assim, você vê, né? Acho que vale a pena tocar nesse assunto. Com a pandemia, aconteceu um fenômeno global de crise de componentes eletrônicos, né? Porque toda a produção foi desviada para uma certa região do globo. Esse grupo de pessoas, obviamente, com a pandemia, não teve que... Então, assim, de certo modo, as cadeias produtivas pararam de olhar para essas empresas, né? Tipo, tá tudo resolvido, não precisamos ficar preocupados com produção de chip, que isso já é commodity, e de repente surge um problema na produção de chips. E o que é interessante da Fortinet é que em todo o período que a gente trabalhou com eles, e a gente já conhece eles desde antes da pandemia, eles conseguiram lidar muito bem com o problema de chips. E a Fortinet é uma empresa, se você olhar, é uma empresa global de cibersegurança, é uma das maiores do mundo. E falando de infraestrutura de equipamentos de rede, o portfólio, o leque de produtos da Fortinet é enorme. E a Fortinet, ela desenvolve os próprios processadores dedicados para funções específicas dentro da caixa dela. Então, se você olhar as linhas até hoje, a Fortinet acabou de lançar um processador focado se você olhar, ele se chama SP5. É um processador para caixas menores, então você vê, desde a menor caixa da Fortinet, ela já tem um processador dedicado para funções específicas. Então, quando você fala em cibersegurança, você pensar na camada TCP/IP, você precisa processar lá desde a camada 1, depois você precisa passar pela camada Ethernet, na camada IP, na camada TCP e na camada de aplicação. Então, a Fortinet ela trabalha isso com dispositivos, chipsets dedicados. Aí você imagina que uma empresa desse nível, que desenvolve tanto software quanto o próprio processador. É muito sofisticado que eles, sim, conseguem entregar para um cliente, né? Então, eles já têm uma camada de um software que é desenvolvido para o processador que eles mesmos fabricam. Ele não usa um processador comum de mercado, sim, que ele tem que aprender a API, resolver problemas de driver. Nativo. É tudo nativo, quer dizer, o software casa muito bem com o processador. E aí o leque é enorme. Por exemplo, se você olhar a linha low-end, eles têm processadores dedicados. E aí, por exemplo, o SP5 é um processador que tem uma quantidade de túneis IPsec gigantesca, por exemplo, porque eles desenvolvem já elementos de rede, e a Fortinet é muito forte nisso, por exemplo, para a parte de SD-WAN. Então, ele quer ter um elemento que não tenha problemas em criação de túneis, seja no modelo full mesh, ou seja no modelo ponto a ponto, onde aquele túnel ele é processado dentro de um chip dedicado. Sim. E você não tem problema de performance. Então, você cria o túnel, desvia o tráfego,
faz o load balance do tráfego, tudo através de chips. E aí você imagina você ter que abrir aquele pacote, tirar ele da criptografia, fazer um proxy daquilo, analisar se ele tem algum problema ou não, voltar aquilo, jogar para dentro do túnel. Então, assim, você precisa de equipamento dedicado. Quando você fala do high-end, a Fortinet tem uns chips dedicados para fazer a parte de roteamento e a parte de segurança. E aí, você imagina que o conhecimento que a gente tem acumulado, que é legal, a gente consegue tanto fazer o desenho externo da rede, quanto a gente consegue entender a arquitetura interna de um firewall, como que o pacote entra no firewall, como ele é processado. Então, esse conhecimento é importante para você pegar um determinado equipamento, um determinado appliance deles, seja high-end, seja low-end, e colocar dentro de um projeto de rede onde ele se encaixa da melhor forma possível e o pacote passa por dentro dele da forma mais otimizada possível. Se você não tem esse conhecimento, você pode, por exemplo, sobrecarregar um ASIC porque você está fazendo um fluxo de looping, por exemplo, dentro da caixa que você não percebeu, e aí você começa a ter problema. E para fazer o troubleshooting disso? Cara, você está comentando e vê se eu captei bem, né? Eu acho que faz muito sentido vocês terem escolhido ambos, né? Terem se escolhido, que a D7 é uma baita empresa e Fortinet empresa global. Quando vocês comentaram no início de ter soluções fim a fim, né? Então, do que vocês fazem. Então, teria que escolher um parceiro que conseguisse, né, comportar esse fim a fim. Então, pelo que você está trazendo, Juliano, as soluções, eu diria que a gente tem N fabricantes, mas com essa característica elástica, vamos dizer assim, do portfólio, né, acho que a Fortinet ela acaba se destacando, por isso facilitando vocês quanto integradores. Né? Essa questão aí que o Juliano comentou, ela é muito importante. Como o Juliano comentou, as caixinhas menores, elas já têm uma arquitetura de hardware que já foi desenvolvida pensando em certas coisas. Então, por exemplo, o caso era só que 4, que era um chip, né? Tudo dentro de um chip, agora já tem o SP5. E já tem uma caixa que tem o SP5. Então, o pessoal já desenvolveu aquele componente pensando em SD-WAN. Por quê? Porque SD-WAN, a ideia tem diversos modelos de implementação, de topologia, mas um dos modelos, e é o que é o mais usado, você tem um equipamento na ponta e você tem mais de um link. Antigamente era link MPLS, né? Você tinha um link MPLS, um link backup ou 2 links MPLS. E agora, em virtude de custo, o pessoal está investindo bastante na questão de SD-WAN, que é uma tecnologia para você avaliar os links que você tem, qual link está melhor, que tem menos perda de pacote, menor variação da latência. Então ele faz essas análises e faz o uso do melhor link, né? Então, geralmente isso é em cima de IPsec, que é um protocolo que demanda todo um poder computacional de criptografia. Aí esse componente ele foi desenhado para ter alta capacidade de criptografia, por causa do SD-WAN. Então você pega uma caixinha pequenininha, ela já tem lá o componente que faz uma alta taxa de criptografia e decriptação do tráfego. E a mesma coisa em todos os equipamentos, low-end, high-end e tal. Então, o resumo disso, que eu acho que é legal pontuar também, é que, no final, o que a gente percebe, né? Como não é só processador, não é só CPU, e tem componentes específicos de hardware para certas funções, o preço por bit, que é o que vale no final, ele é mais barato. Então, a gente tem visto isso. Uma arquitetura que ela não foi desenhada para fazer tudo aquilo em conjunto, decriptação, mais IPS, mais outras funções de segurança, você colocar tudo isso numa arquitetura de processador, a solução fica bastante cara. Então a Fortinet ela tem uma solução muito robusta e num custo-benefício muito atrativo. Entendeu? Cara, é muito interessante você trazer isso, porque aqui a gente está indo além da segurança, que tem a ver, que vocês estão trazendo, tem total a ver com o background de vocês, que é gigante, né, em redes, vamos colocar de modo geral, arquitetura. E a gente tem muita empresa hoje que toda essa infra,
é ainda mais cara porque o cara está num colocation, ele está ali num data center e esse preço por bit conta muito. Exato. Porque se o cara otimiza, teoricamente ele pode negociar isso, ou não. Faz sentido? Faz sentido. Além do que, tem um ponto que a Fortinet trabalha muito e sempre, que a gente vê muito, o chipset que ela desenvolve, sempre ela tem um desenvolvimento da parte de chipsets poderosíssimo, ela não para no tempo, ela sempre está lançando modelos novos. Tem um ponto importantíssimo hoje você pensar em data center. Porque no data center você paga por espaço e você paga por consumo de energia. Também. Aí você colocar um firewall, seja ele high-end, num data center, onde esse firewall tem que consumir muita energia, o teu custo sobe no data center. E aí o que a Fortinet faz? Ela lança cada chipset novo, ela lança, obviamente, pensando a questão que eles chamam de ambiental, mas tem uma questão de economia de energia. Então, cada chipset novo que a Fortinet lança, ela processa mais com menos consumo de energia. Isso é poderosíssimo, Muito. né? Não, fora espaço, né? UD Hack. Exato. Estamos falando o quê? De um UD Hack? A maioria dos novos produtos é um UD Hack. E outro ponto que eu estou lembrando aqui, que eu acho que é válido comentar também, em virtude dessa avaliação de segurança, usar componentes aí de hardware dedicados, principalmente a parte de comutação de pacote, a linha high-end, por exemplo, tem componente de hardware que comuta pacote e componente de hardware, que é outro componente, que é o CP, o Content Processor, que ele faz a parte de detecção de aplicação, a parte de IPS e outras funções de segurança. Então, essa questão do componente de hardware no equipamento, ele faz a latência da comutação ser bem diferente de uma latência que é processada por CPU, por um processador tradicional aí, x86. E aí, o mercado financeiro, ele tem demandas específicas disso. Então, existem cenários aí que o mercado financeiro demanda, e aí você pega equipamentos da Fortinet, principalmente essa linha high-end, que ele tem características internas que são focadas para isso. Então, por exemplo, tem portas do equipamento que ele não usa, por exemplo, um switch interno. Ele comuta de uma porta para outra, eles chamam de ultra low latency, baixíssima latência, porque tem que atender uma demanda que existe, por exemplo, do mercado financeiro e tal. Isso geralmente não se consegue com um processador tradicional. Então é uma questão bem interessante, essa questão de hardware. Você vê que a gente tá falando de segurança, são soluções para isso, mas a gente está falando principalmente de latência, da capacidade e robustez do equipamento. Então, mas imagina se você não tem, por exemplo, é uma posição que eu quero colocar, mas você vê, você tem que ter todo um conhecimento por trás para fazer um projeto desse. Sim. Você não consegue fazer. E aí, se você fizer, você pode ter um problema, porque você, por exemplo, colocou a caixa errada, fez o projeto errado, e aí, a hora que você chega, o cara tinha uma expectativa, e aí, de repente, não testou, não homologou, não... É bem sério isso, né? Muito. E eu quero... É uma pergunta que eu vou fazer lá na frente para vocês, mas isso que vocês estão trazendo, né? O Stefanos colocou bem do mercado financeiro. Vocês diriam que algumas verticais, né, específicas acaba atendendo, não é melhor ou pior, mas ajuda mais algumas verticais? E quais seriam essas, além do financeiro, que vocês acreditam? Ou, se vocês quiserem até comentar, algum projeto que vocês já tenham feito específico para uma vertical? Cara, isso que a gente está falando aqui agora foi fundamental para a gente ter sucesso com esse projeto. Essa questão de, assim, tem uma coisa que eu, de forma geral, eu falo bastante para o pessoal, é um ponto que eu acho assim, bastante relevante da Fortinet, agora não muito atrelado à questão de arquitetura, mas é a questão de usabilidade. Eu meio que falo assim, quem nunca mexeu com Fortinet, pelo menos o básico ali, se a pessoa for clicando, ele vai achar como que faz. Então, aí a gente já teve experiência com outras soluções que às vezes para você fazer coisas muito simples é muito complexo. Então, nesse aspecto aí, eu acho que assim, essa questão de usabilidade da Fortinet é um ponto
importantíssimo, porque uma coisa é a gente que está ali, mexe no dia a dia, está suportando o cliente, só que depois o cliente tem que mexer também. Então tem que ter uma equipe ali por trás e eles têm que dar sequência num projeto, né? Não é só o momento da implantação. Sim. Então esse ponto eu acho que é bastante relevante aí que a empresa ela tem que olhar isso também, né? Cara, eu tô adorando isso. Sempre, cada episódio aqui eu aprendo muito, mas para ninguém, né, falar, poxa, vocês falaram que ia falar de computação quântica, e aí? Né? Então eu queria puxar aí para vocês primeiro contextualizarem, né, dentro do que vocês já estão fazendo, né, o que é computação quântica do ponto de vista na prática, né, do que a gente tem acesso e o principal, né, quão próximo isso está da gente, porque muita gente acha que ainda é futuro, mas tem muito movimento acontecendo. Então, se vocês puderem comentar com a gente, para aí a gente vai aprofundando no tema e vendo o que o mercado já está fazendo, o que vocês já estão fazendo sobre isso. No começo do ano passado, a gente fez uma viagem técnica para os Estados Unidos e lá a gente foi assistir algumas palestras e a gente já estava vendo alguns artigos nas empresas que trabalham tanto com redes quanto na área de segurança, falando sobre uma coisa que se chama Quantum Key Distribution. E aí a gente ficou curioso com isso. O que é isso, né? Por que está falando de Quantum Key Distribution? E aí a gente foi atrás de uma pessoa que estava lidando com isso numa determinada apresentação, e aí a gente viu que é o seguinte: existe uma preocupação hoje. Hoje a gente tem métodos de criptografia que são usados, né? Então, Diffie-Hellman, RSA, que com a computação tradicional, com o computador tradicional que a gente tem hoje, com as arquiteturas atuais, é muito difícil você quebrar essa criptografia. E tem um advento do computador quântico. Então, você vê empresas grandes, dá para citar empresas enormes, e aí, por exemplo, não é só Estados Unidos, China e Japão estão muito à frente. Você pensar em empresas japonesas, como Hitachi, Fujitsu, elas estão fazendo a pesquisa delas. Aí você olha, o Google está fazendo pesquisa, a Microsoft está fazendo pesquisa. Então, todos eles estão desenvolvendo tanto o hardware quanto estão desenvolvendo. Agora, o computador quântico, ele não é tão simples, né? A arquitetura dele, nós estamos falando de mecânica quântica, nós estamos falando de estatística pesada. Mas tem um ponto importante, né? Hoje, se você vê os anúncios aí, o pessoal está falando de computadores de 150 qubits, 120. E assim, o poder computacional, o paralelismo desses computadores é muito grande. O computador quântico não resolve qualquer problema. Ele é um pouco diferente, mas ele resolve problemas específicos, né, que a computação quântica pode ajudar. Então, por exemplo, existe uma conversa, alguns textos que eles falam análise de criação de novos fármacos, por exemplo, que ele ajuda muito nisso, porque tem muita estatística e ele consegue fazer uma análise baseada em previsibilidade. E aí, obviamente, você vê que hoje, e não é de hoje, né? Se olhar, por exemplo, inteligência artificial, teve um hype que a gente viveu pós-pandemia, mas a gente está falando de pesquisas de inteligência artificial, cara, desde a primeira mulher lá que fez o primeiro algoritmo lá, que inclusive a NVIDIA até pôs um nome na placa dela, e assim, ela já, desde que ela estava trabalhando com computador mecânico, que ela criou o primeiro algoritmo, ela já falava de um computador tomando decisões por si só, e né, ela já tinha um contexto na cabeça dela de que ia chegar nesse ponto. Sim. Mas existe uma pesquisa em inteligência artificial de muito tempo. Só que, em paralelo, o pessoal começou a desenvolver o computador quântico. E aí, quer dizer, o elemento da computação quântica ele pode tomar formas diferentes a cada segundo, que é diferente de um bit, né? Então, você tem questão do bit lá 0 e 1, e você tem agora passa a ter um elemento
qubit, ele pode tomar estados diferentes a qualquer momento. Então, você imagina a quantidade de informações que você tem com qubit e diferente de um bit. Então, o paralelismo da computação quântica é muito grande. Quando você tem paralelismo, aí, por exemplo, resolver problemas matemáticos complexos é uma das capacidades do computador quântico. E aí você começa a já chegar no mundo de criptografia, porque nós já estamos falando de problemas matemáticos um pouco mais complexos. Então, se o computador quântico tem capacidade de resolver problemas matemáticos complexos, eventualmente ele pode quebrar mais rapidamente a criptografia que um computador tradicional. E aí, os governos, porque hoje a gente vive uma guerra digital entre governos. Sim. Né? Existe uma guerra aí que está acontecendo, que é uma guerra digital. Não só entre governos, mas entre empresas do bem, empresas do mal. Existe um mundo de cybercrime e está todo mundo correndo atrás de se proteger. E assim, governos mais avançados não vão esperar acontecer. Eles já sabem que daqui 2 anos o computador quântico vai estar disponível para vários tipos de empresas, seja ela com boas intenções ou intenções ruins. E aí ele não quer pagar para ver, ele já quer correr atrás de soluções. E aí o que acontece? O pessoal tem trabalhado muito numa metodologia baseada em tempo, que quando a gente viu essa apresentação, então existe lá os algoritmos tradicionais de criptografia e existe agora uma fase intermediária chamada pós-quantum. Apesar do nome ser pós, esse pós-quantum é uma fase intermediária de transição. Porque o que o pessoal quer fazer? Ele quer chegar na criptografia pura, baseada somente em física pura, que não usa algoritmos matemáticos. Então é mais ou menos de uma maneira muito simplificada, e, por favor, eu não tenho tanto aprofundamento nisso, porque envolve muitos conceitos de física, mas é basicamente você encriptar luz, um sinal de luz, usando fótons de luz. É um negócio complexo, né? E se eu não me engano, parece que isso é um trabalho de estudo que vem da IBM de 1984, que só é possível de implementar hoje por causa das tecnologias que nós temos hoje. E aí você vê, eles estão falando de encriptar luz com luz, porque aí, pelo que a gente viu na palestra, é quase que impossível de decriptar mesmo com um computador quântico. Porém, até a gente chegar no ponto onde todo o transporte de dados é encriptado luz com luz, a gente precisa de uma fase de transição, porque o computador quântico está correndo. Cara, tem uma reportagem que eu vi recentemente, tem pelo menos 10 empresas grandes no mundo ocidental, no mundo oriental a gente nem sabe, que já tem um desenvolvimento enorme de computação quântica. Então, assim, não dá para pagar para esperar. Não dá para... governos mais ligados na questão de segurança, o cara não vai esperar para ver, ele vai correr antes. E aí existe uma fase pós-quantum que, se você pegar, por exemplo, eu vi um artigo recente, que é legal a gente falar, porque ele é público, se você digitar num buscador ele vai saber. Uma grande empresa de telecomunicações na Europa está fazendo um trabalho com a Fortinet de transporte de dados seguro com a IPsec, utilizando essa metodologia pós-quantum, já para interligar data centers. Eles já estão testando isso. Cara, futuro é agora, está acontecendo. Futuro é agora, já está acontecendo. Está todo mundo em teste já. Cara, e sabe o que eu acho incrível? Eu não sei, né? Não conheço. Se a galera que está nos ouvindo aí conhecer, comenta aí pra gente. É outra empresa, né, que esteja tão... Literalmente, né? A QD7 ela está dedicada não só falando disso, mas já trazendo soluções, desenvolvendo tecnologias, conectando as pontas ali no final do dia, entregando isso. Por quê? Pelo que você está explicando para a gente, tudo que a gente entende como segurança neste momento, na hora que os computadores quânticos começarem a acontecer, que já é agora, a criptografia que a gente tem hoje não vai funcionar. Pode não vai ficar ser extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Então, eu preciso também adequar, né, a minha área de segurança para suportar novas ameaças, que
É num outro nível, né? Assim, recentemente eu vi uma palestra do Banco Central com o time de desenvolvimento do presidente do Banco Central brasileiro, porque eles estão fazendo um trabalho brilhante, desenvolvimento do Drex, tokenização de ativos, smart contracts, eles estão pensando num monte de coisa interessante. E eles falaram sobre transporte desses dados todos baseados em pós-quantum, por enquanto, que é uma fase de transição, que seria ainda um algoritmo matemático, mas que usa um conjunto de dados gerado por... existe um elemento físico de geração de números aleatórios para você conseguir gerar uma criptografia forte que atrasa o computador quântico, para dar tempo da gente chegar na criptografia absoluta usando luz. Então, basicamente, o que nós estamos falando é de começar a criar enlaces de VPN usando essa tecnologia pós-quantum para a gente conseguir dar tempo ao tempo, para a gente chegar ao ponto de que falar, beleza, a computação quântica agora está valendo, mas eu já tenho criptografia quântica pura, eu estou tranquilo. É que nunca vai existir isso, né? Sim. Sempre vai ter alguém correndo atrás. É a transição. Mas a gente precisa de uma transição Sim. onde eu consiga ganhar tempo, né? Porque está tudo sendo desenvolvido em paralelo. E aí quem ganhar essa corrida, obviamente, vai conseguir abrir de um governo do outro, porque você sabe, né, que a gente está no meio de uma guerra digital, né? Eu ia perguntar, mas acho que você já respondeu, né? Vocês vão usar o Drex para vender Firewall, né? Uma das ideias que a gente tem, isso é legal você entrar nisso, porque a QD7 é uma empresa que olha muito para o lado comercial. O Brasil é um país muito importante mundialmente. O Brasil é um país que é uma potência econômica, quer queira, quer não, o Brasil é extremamente relevante no cenário mundial. E o Brasil precisa alavancar sua infraestrutura. O Brasil tem o maior ponto de troca de tráfego do mundo. A gente bateu semana passada 35 tera. Um trabalho brilhante do Comitê Gestor da Internet, através do NIC-BR e do IX. O time do IX mantém uma matriz de comutação de tráfego de 35 tera. Se você parar para pensar, é brilhante o trabalho, é genial, porque é estável, é robusto e ajuda a troca de tráfego. A gente não precisa, por exemplo, para você chegar no Itaú, você não precisa ir para os Estados Unidos para voltar para o Itaú, um grande banco, no seu aplicativo, seja o Santander, seja qualquer banco. Então você pode, a hora que você pega por causa dessa matriz de comutação. Quer dizer, o tráfego que precisa ficar local, é o conceito fundamental deles. Nós temos a maior matriz de comutação de tráfego do mundo em termos de IX, né? Então, o Brasil é extremamente relevante economicamente. Aí o que acontece? Nós aqui da QD7 temos que trabalhar para olhar o que o mercado está... Em termos de fornecimento de soluções, eu preciso ter uma estrutura comercial e logística, porque o Brasil é um país logístico difícil. Por exemplo, para eu pegar um produto e sair de Vitória ou de Santa Catarina e entregar em Manaus, é muito complicado ainda. Por mais que você fala, não, mas é muito complicado, porque tem um problema logístico, tem um custo logístico alto e tudo mais. Então, eu tenho que resolver um problema logístico, eu tenho que ter produtos em estoque, eu tenho que resolver um problema financeiro, porque às vezes o cara quer comprar como CAPEX, aí ele precisa parcelar, ele precisa comprar como OPEX. E aí o que acontece? O Brasil ainda usa uma metodologia que eu considero um pouco ultrapassada, e nós temos exemplos claros da mídia, que não vale a pena entrar nesse assunto, que é o modelo de você fazer uma análise de balanço DRE. E sabe, isso hoje não pode acontecer uma falha aí, né? E aí, o que acontece? Eu preciso liberar o crédito para o cara comprar uma infraestrutura de segurança, porque ele precisa se aprimorar para entrar no mercado. Qualquer empresa hoje, seja ela da área da saúde, da área do agronegócio, da área... qualquer empresa pequena, uma fintech que queira trabalhar com Drex, etc., todo mundo vai precisar se encaixar num modelo onde tem um requisito mínimo de segurança, né? Então,
Porque senão o teu fornecedor ou o teu cliente não vai aceitar comprar de você, porque você não tem um mínimo. É um habilitador de negócio. Um habilitador de negócio. Então, segurança é um grande habilitador de negócio. E aí, nós precisamos aqui na QD7 fornecer as soluções de infraestrutura de segurança. Para fornecer, existe uma transação comercial. Né? Essa transação comercial eu preciso trabalhar para facilitar ela. Então, uma das ideias que a gente está ouvindo a respeito do Drex é que eu vou conseguir, através de um contrato digital, gerar maior confiabilidade na transação comercial. Então, vai facilitar o parcelamento. Quando você facilita o parcelamento, isso é uma teoria econômica. Sim. Quando você facilita o parcelamento e você tem confiança alta que o cara vai te pagar, mesmo você parcelando, o juro cai automaticamente. Sim. Eu não preciso pôr aquele juro enorme para cobrir uma possível falha de pagamento. E o Open Finance ajuda nisso, né? Vai ajudar. Então, sim. Open Bank, Open Finance, e aí evoluindo para o Drex. Quer dizer, eu subo um contrato digital, transfiro o equipamento para o teu produto, você começa a me pagar. Se falhar um pagamento, eu tenho uma garantia. É interessante. Obviamente que isso já existe hoje, mas vai ser digital, vai ser mais rápido, mais fácil. Então, tudo isso. Mas não pode esquecer que as cadeias hoje de blockchain, todas estão trabalhando com criptografia. E a computação quântica vem aí. Você olha que o mundo é uma corrida de gato e rato, né? Tem alguém querendo decriptar e tem alguém querendo encriptar mais. Sempre vai ter isso. Puxando um gancho nisso aí que o Juliano está falando, na questão, então, da sua pergunta, assim, o ponto é a gente está antenado aí nessa questão do pós-quantum, né? É um negócio bastante novo que envolve toda essa questão de física e tal. E a gente está indo atrás para ver como que a tecnologia funciona, o que o pessoal está fazendo, e eu acho que é importante a gente salientar, como o Juliano comentou, que tanto nós, enquanto empresa que vai estar ali na linha de frente para colocar soluções para funcionar, né, para implementar, quanto o próprio parceiro que a gente tem, que é a Fortinet, estão envolvidos já nessa nova tecnologia, né? E isso é um negócio que é bastante interessante, que mostra que é um fabricante que está ali atualizado e sempre correndo atrás aí das tecnologias que estão chegando, né? Apesar de que não é uma tecnologia que já está rodando, né? Implementada, pelo que a gente conversou nessa ida que o Juliano comentou que a gente foi nos Estados Unidos, já tem ambientes aí que o pessoal está testando, com links de 80 quilômetros, 60 quilômetros. Tem lá um equipamento que faz essa geração dessa chave, usando luz e tal. Mas daqui a pouquinho está aí. Então, eu acho que o ponto importante também de salientar é que a gente está indo atrás para também ser pioneiro e ver exatamente como que a tecnologia vai se movimentar. E a própria Fortinet, que é o parceiro que a gente escolheu, também está envolvido aí já em testes. E aí, quando a tecnologia já estiver palpável aí no dia a dia, a gente já vai estar com conhecimento já bastante avançado, né? Gente, vocês estão falando uma coisa que, assim, para mim, pioneirismo, né, quando a gente fala de cybersecurity, ele é mandatório, né? Não tem como não ter, não tem como não estar um passo à frente, porque se a gente não tiver, a ameaça com certeza vai estar e os nossos clientes vão estar, né? E aí, conectando aqui, né? Agora, a gente tem uma promessa aqui no Cybercast de trazer coisas mão na massa, trazer cases, trazer para que realmente quem está nos acompanhando fale assim, cara, eu vi isso lá, me deu um insight, revisitei o que eu tinha feito no projeto. Então, o que vocês puderem comentar. E aí eu vou puxar aqui vocês para a gente falar de Zero Day, né? O que vocês podem falar de Zero Day? Enfim, comentem com a gente, acho que vai ser legal o pessoal. Zero Day são vulnerabilidades que são descobertas que não existe uma resposta imediata. Então, hoje Zero Day é um ponto extremamente importante em cybersecurity, porque a todo dia saem novas chamadas de Zero Day. E, em geral, hoje o cybercrime ele é uma indústria que tem dinheiro e ele é extremamente organizado. Ele não é mais uma pessoa que está fazendo aquilo
por diversão. Existe um foco, existe um alvo. Então, e o Zero Day, bom, pra você ter ideia, tem empresas no mundo especializadas na venda de informações de Zero Day. Mas veja, não estou falando que são empresas ruins, são empresas boas, que elas são contratadas, por exemplo, por outras empresas e falam, cara, descobre para mim uma vulnerabilidade que eu não estou conhecendo. E isso sai todos os dias. E aí, por exemplo, a Fortinet, ela tem um grupo chamado FortiGuard Labs, que está dia e noite no mundo inteiro. Ela tem, obviamente, centrais espalhadas pelo mundo, porque às vezes sai um Zero Day na Ásia, que não chegou no Ocidente ainda. E às vezes sai um no Ocidente que não chegou na Ásia. Então, ela tem esse grupo de pesquisa na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, etc., que fica, obviamente, captando tráfego, captando logs, obviamente com toda a devida precaução para não divulgar o cliente, nem Sim. ID, nem dados sensíveis, né? Então, na realidade, fazendo o trabalho para capturar só aquilo que ela pode processar, né? Todas as empresas tomam muito cuidado com isso. E aí ela sempre está se atualizando no sentido de, por exemplo, saiu uma vulnerabilidade nova, onde ela não tem uma correção, ela cria um processo para falar, tem um Zero Day específico desse software ou disso, vocês precisam fazer isso. Então, eu acho que um ponto aí que é legal é assim, esse FortiGuard Labs, que é a equipe do conhecimento, né, de segurança da Fortinet, são mais de 500 pesquisadores. E como a Fortinet ela é muito pulverizada no mundo, o market share de Fortinet é muito grande. Então, essa base de conhecimento que eles têm para jogar para todas as soluções, porque são várias soluções, são dezenas de soluções, é muito grande. Então, se você pegar, por exemplo, essa questão de Zero Day, a gente tem a informação, porque assim, uma coisa é a própria organização ter time para ficar tentando achar vulnerabilidades. Existe esse conceito, né, de ter um time, né, para fazer isso, mas geralmente não tem, né? A gente sabe como que é, principalmente Brasil. Então, a partir do momento porque eles têm pessoas que ficam fazendo isso, que talvez a organização deveria ter pessoas ali para fazer. Então, eles já descobriram bastante vulnerabilidade de Zero Day e eles fazem ameaça antes de ter o uso daquela vulnerabilidade para rodar o exploit e usar aquela vulnerabilidade como vetor, entendeu? Então, é uma empresa que tem bastante solução de segurança e tem essa equipe aí, o FortiGuard Labs, com mais de 500 pesquisadores, que o cliente, a partir do momento que ele está comprando uma solução da Fortinet, ele está comprando isso junto, né? Está comprando toda essa inteligência junto, né? Uma curva de aprendizado constante Contínuo. E compartilhada absurda, né? Porque quanto mais share, quanto mais gente usando, eu tenho isso numa velocidade maior, porque aconteceu lá na Ásia, fala, provavelmente isso aqui vai acontecer aqui, ou vice-versa, eu já consigo, cara, muito... Inclusive, falando disso, já que a gente está falando de Fortinet, ou outros parceiros que vocês queiram comentar, vocês olham na hora de escolher o parceiro muito para o Gartner? Como é que tá isso? O que vocês podem comentar do quadrante? O quadrante é muito importante, a maneira que o Gartner trabalha e especifica. Né? Eles fazem um trabalho anual, né? Então, falando especificamente, por exemplo, em Next Generation Firewall, a Fortinet ela está no quadrante mágico e ela está no quadrante de líderes. Né? Então, ela sempre está lá, desde sempre. Para a parte de SD-WAN também, né? Como líder. Isso. E o Gartner é muito importante comercialmente. Tem muitos gestores de empresas que acabam tomando uma decisão não só técnica, não só comercial, mas ela vai olhar o Gartner e falar, deixa eu ver se você está bem posicionado aqui. E a Fortinet sempre esteve assim no topo do Gartner nas soluções que ela lança. Então, o Gartner é um ponto importante, é uma pesquisa importantíssima. Existem outras, né? Mas o Gartner é sempre muito importante como uma
uma tomada de decisão inteligente. Assim, muitos gestores usam o Gartner para escolher se vai seguir por esse fabricante ou não. Tem uma solução, já que estamos falando, né, de Fortinet, que creio que vocês trabalham bastante, vocês puderem comentar, que é o FortiToken, né? MFA. Então, aplicações, o que vocês puderem trazer para a gente, acho que é bem bacana. Uma das soluções aí que a Fortinet tem é o FortiAuthenticator, né? A gente, inclusive, tem casos aí de implementação. A gente teve um caso de implementação em um data center. E aí a gente fez a infraestrutura tanto de data center, né, de firewall de borda, quanto a infraestrutura corporativa dele mesmo, para o acesso local dos funcionários, acesso remoto e tal. O FortiAuthenticator, ele é uma das soluções, ele é aliado aí ao ambiente corporativo, e nesse caso específico, que a gente tem um exemplo de implementação, o cliente, ele, por incrível que pareça, assim, segurança são camadas, né? Tem que ir crescendo aí o volume de soluções para ir melhorando a proteção do ambiente. Mas tem muitos ambientes que às vezes você pega quando vai colocar uma solução que às vezes não tem nada. Não tem nada, tem praticamente nada. Integração, parte de identidade, decriptação de tráfego, a gente está falando bastante de criptografia. Hoje 90% do tráfego ou mais é criptografado. Muitas das vezes você pega a empresa que você vai implementar a solução e nem decriptação do tráfego é feito. Então, praticamente visibilidade quase que zero do que está passando e tal. Então, assim, a gente pega bastante esses cenários que o cliente está começando ali, tem bastante coisa para desenvolver, né? Nesse caso específico do cliente, a gente colocou a solução da Fortinet, Firewall, o Analyzer, que é uma outra solução que tem de log, e o cliente precisava, ele tinha uma solução bastante caseira, arcaica, de acesso remoto, e aí ele precisava de um acesso remoto com segurança, né? E também implementar a parte de MFA, né? E aí, nesse caso, o FortiAuthenticator, ele é uma solução da Fortinet que você consegue fazer isso muito bem. Então, o FortiAuthenticator, você coloca os tokens nele para fazer a parte de segundo fator de autenticação. E ele tem diversas funções aí que são bastante interessantes. Nesse caso do cliente específico, que a gente está comentando, o cliente, a VPN dele tinha que autenticar num Active Directory da rede, e ele precisava de ter a parte de MFA, de token, então a gente colocou isso no FortiAuthenticator. E nesse projeto a gente fez também a configuração que a solução permite, que é você pegar o FortiAuthenticator e fazer um modelo de configuração que automaticamente ele fica sincronizando com o Active Directory, de forma que o cliente, ele mexe no Active Directory, vai lá e fala, ó, esse usuário aqui, ele faz parte de um grupo que tem que ter token. Ele já faz parte dos clientes, dos usuários que tem que ter MFA. A partir desse momento, o processo de sincronismo entre Active Directory, FortiAuthenticator e Firewall, que é o FortiGate, ele é automático. Então, foi lá e criou um usuário no Active Directory, marcou que ele participa de um grupo que tem que ter MFA, o próprio FortiAuthenticator faz esse sincronismo, já faz o processo de onboarding do token, já manda e-mail para o usuário, porque tem essas informações também no AD, já fala para ele que foi criado o token, todo o procedimento, e se for removido da mesma forma. Então, esse é um exemplo, né, de uma solução. Então, só um comentário, Estevam. Você fala assim, pô, automaticamente e tal, mas, cara, você usou um termo aí que, se o cliente precisa, eu acho que aí entra muito do trabalho de quem está implementando, né? Então, vocês falam com uma naturalidade, né, do know-how, e às vezes pode estar alguém nos ouvindo e falar, pô, então é fácil, meu time faz. E a gente vê muita solução mal implementada, né? Então, essa naturalidade que você traz nos bastidores, para quem não sabe, né? Estevam é conhecido como o gênio do Firewall. Então, assim, é legal a gente falar disso, porque
o óbvio tem que ser dito, né? Pô, peraí, a gente está falando de 3 soluções conectadas, mas se o integrador não implementar corretamente o time do cliente, não vai funcionar. Exato. Não a questão é ter uma solução boa, né? Uma parceria como a gente tem, no caso da Fortinet, e tem que ter todo um trabalho aí de avaliar a necessidade do cliente, quais soluções fazem sentido para ele naquele momento. Às vezes o cliente não tem o recurso todo, um budget para colocar tudo, geralmente não é assim. Ver o que é mais prioritário naquele momento, que vai dar uma elevada no nível de segurança dele, e ter time para fazer essa integração, né, de forma adequada dentro do ambiente do cliente. Cara, né? você falou de budget e prioridade, né? Então, a gente comentou um pouco do mundo corporativo, vou trazer um pouco pro chão de fábrica. Cara, quando vocês se deparam aí com, né, switch industrial, né, como que é isso, né? Porque a gente está falando de prioridade, chão de fábrica, que é produção, a gente está falando de outros protocolos, né? É um universo ali que TI briga com TA, e aí, enfim, o que vocês podem... Quando eu vi a primeira vez, a Fortinet nos apresentou a linha de OT dela, né? É uma linha industrial que ela tem tanto de switches quanto firewall. No meu mestrado, na área de engenharia mecânica, eu trabalhei com redes Field Bus, Field Point, que são redes que cuidam da área industrial. E tem um ponto importante da área industrial, que é assim, as redes da área industrial tem muita troca de informação, e essa informação às vezes é um comando que você dá num robô ou numa máquina. Aí você imagina se uma rede dessa falha e você manda um comando, por exemplo, existe um equipamento na indústria chamado retífica ou retificadora, que ela trabalha com 2 elementos com uma energia cinética absurda. É um eixo girando, é um eixo de aço girando numa velocidade alta numa posição, e vem um outro eixo com um dispositivo chamado rebolo, que é praticamente uma, entre aspas, uma pasta assim, toda composta por elementos específicos para você desbastar o material de maneira correta. Se você, uma máquina daquela, poderosa do jeito que ela é, com aquele rebolo girando numa velocidade alta e aquele eixo também girando, se você dá um comando de avanço num braço de uma retífica que ela aperta aquele eixo de uma energia absurda, aquele eixo pode estourar dali e voar, e pode causar um acidente gravíssimo lá dentro. Então, num incidente de cibersegurança numa indústria, por exemplo, você pode dar um comando de avanço de um braço de uma retífica para ela arrebentar um eixo ali e fazer estourar. E aí você estoura a máquina, pode machucar alguém, etc. E aí, quando a Fortinet nos apresentou, o interessante dos dispositivos, por exemplo, primeiro que existe uma robustez de fabricação desse elemento. Não é um elemento qualquer, ele é um elemento que tem uma característica de entrada de energia específica, é um elemento que suporta altas temperaturas, suporta umidade, etc. Então o chip que vai lá dentro já é um chip de características diferentes, IP67, todos os componentes. IP66. Exatamente. Não tem ventoinha, ele tem toda uma característica física ali para a indústria. E a parte de software desses elementos, ela consegue, por exemplo, trabalhar olhando os comandos que passam por aquela rede, e se vier um comando que não está, por exemplo, numa determinada lista, você fala, não, esse comando aqui não é para passar aqui, não é para ir dessa máquina para essa, etc. E aí você imagina a evolução disso, olhando para a inteligência artificial. IoT. Aí você pensa que numa indústria, um dispositivo de OT com inteligência artificial, olhando tudo aquilo e aprendendo sobre tudo aquilo. E ele começa a ver não só de uma lista criada estaticamente, mas ele começa a ver a relação comportamental das coisas. Qual horário que esse robô está trabalhando, se ele é de meio período, se ele não é um horário de pintura, não é um horário de montagem de motor, não é? Como que né? Então, faz sentido, né? E aquele conjunto de imagens vai sendo aprendido e você vai reconfigurando aquela rede de uma forma totalmente específica, né? Não sei se vocês podem comentar disso, mas você falando agora, né? Estamos falando de machine learning. Nos projetos que vocês têm implementado, já é comum ou é muito pontual
ainda, né? Você fala, cara, vamos colocar aqui para que essa parte comportamental seja, né, na robótica, como a gente está falando agora, ou no mundo corporativo dos usuários, etc. Isso já é um padrão, né, do que vocês têm visto de projeto? Cara, vamos colocar porque daqui a 6 meses, 1 ano, essa aprendizagem, que ela é contínua, ela vai fazer a gente atualizar essa arquitetura, atualizar essa solução. Como que está isso? Um ponto aí a respeito dessa questão de machine learning, voltando lá no FortiGuard Labs, Tá. Me fugiu o nome aqui, mas a Fortinet, ela tem, dentro de todo esse mecanismo que ela tem de inteligência para ficar analisando os arquivos, os milhares, né, de arquivos, ela tem uma linguagem própria, que é uma patente, Fortinet, me fugiu a sigla aqui, mas e é baseado em machine learning e inteligência artificial. Então, o que existia antigamente? Por exemplo, o pessoal criou um malware. Aí ia lá e criava uma assinatura para aquele malware. Aí o pessoal fazia uma variante do malware. Aí tinha que criar outra assinatura e fazer outra variante. Então, existe essa questão de machine learning, inteligência artificial, ela faz parte do FortiGuard Labs, a Fortinet tem. Então, o que eles conseguem hoje? Com uma assinatura específica, porque são milhões e milhões de arquivos, né, de ferramentas de malware aí passando nos equipamentos. Com uma assinatura, eles conseguem pegar mais de 70 mil variantes de um malware. Então, essa é uma linguagem... 70 mil variantes do mesmo arquivo com uma assinatura. Isso é um trabalho de machine learning, inteligência artificial que existe dentro dessa infraestrutura do FortiGuard Labs que a Fortinet tem. Então, assim, é outra coisa que faz parte da solução que o cliente ele está comprando, às vezes está por baixo ali, ele não está vendo isso, ele tem ali as assinaturas de PS, de web e tal, mas está ali dentro. Isso faz parte dos recursos de segurança que ele está comprando na solução dele, entendeu? Se você me permitir, Claro. Eu queria colocar um outro ponto. A primeira vez que eu vi, eu gosto muito de Fórmula 1 e eu acompanhei sempre a Fórmula 1 desde sempre, desde que eu era pequeno lá com meu tio em casa, a gente assistia corrida. E a Fórmula 1 sempre teve uma expressão, um termo chamado telemetria. A Fórmula 1 sempre usou telemetria para ver pressão de pneu, temperatura do óleo do motor, quantidade de combustível. E hoje, se você olhar, por exemplo, se você acompanhar uma corrida hoje, eles estão... Tanto que assim, né, a Fórmula 1 hoje tem patrocínio de grandes empresas de tecnologia. Sim. E essas empresas não só patrocinam, como também montam suas infraestruturas de análise de dados. Então, hoje um carro de Fórmula 1 joga toneladas de dados, né? E isso é um ponto em rede muito legal da gente falar aqui, que tem acontecido, porque como é que era o monitoramento de rede antigamente? Você usava um protocolo chamado SNMP, e, em geral, você tinha um software num lugar centralizado ou num data center que ia de tempos em tempos e, em geral, ia de 5 em 5 minutos, que era o menor tempo possível, porque se você baixasse esse tempo, o equipamento já não conseguia mais te responder, ele ficava louco lá. Então, tinha um software que de tempos em tempos ele acessava o equipamento via SNMP, e aí no equipamento você tinha um filtro falando, eu só aceito requisições SNMP do servidor X. Aí via SNMP ele ia lá, pegava uma informação, por exemplo, o tráfego, a quantidade de bytes de uma interface de input naquele momento, congelado. Então ele ia lá, pegava aquela informação, jogava no servidor, o servidor pegava numa linha de tempo. Bom, como é de 5 em 5 minutos, eu tenho o dado P1 e o dado P2. Aí você faz P2 menos P1, divide pelo tempo, você tem lá a média de tráfego da interface. Então isso foi feito e é feito até hoje. Só que, com o desenvolvimento de chipsets, com a maior capacidade de chipsets, esse conceito de telemetria passou para os chipsets. E agora o que acontece? Não é mais um servidor que vai buscar, é o próprio equipamento que te manda um volume de dados enorme ou para uma cloud pública ou para um servidor interno teu.
E aí, como o volume de dados agora é gigantesco, porque o processador tem uma capacidade enorme de te mandar aquele volume de dados, você não tem outra estratégia a não ser usar algoritmos de machine learning para conseguir achar informação. Porque imagina que você recebe um mundaréu de dados, tipo tráfego de interface, temperatura de processador, tudo isso é relevante. Você recebe quantidade de tráfego decriptado que você está fazendo, quantidade, por exemplo, de eventos que você teve de segurança, que bateram num determinado filtro que você configurou, quantos bytes bateram naquele filtro. E aí você imagina que um firewall que você faz uma configuração enorme, ele tem uma quantidade enorme de filtros, você imagina um volume de informação que chega. Então você tem que ter elementos de machine learning para processar aquele volume imenso de dados e achar dados relevantes ali dentro. Porque você tem que processar aquilo lá e tirar a informação que seja relevante para a empresa. Fala, cara, nós estamos tendo um evento de segurança aqui. Então você vê, não dá para fugir disso. E aí você está tocando num ponto que é mandatório, né? Como é que está a governança, como é que estão os processos, porque o que é importante para um negócio não é tão importante para o outro, e aí eu preciso filtrar, minerar essa informação toda, e aí eu uso o que vocês estão trazendo de N tecnologias para isso, e aí só fazendo uma parte, uma conexão nada a ver e tudo a ver. Lá na consultoria, lá na empresa, a gente faz muita consultoria de processos e no final a gente pluga um BI ali para o cara ter um dashboard com os principais KPIs, que nada mais é do que uma mini telemetria ali para o negócio do cara, né? E acreditem, gente, em pleno 2024, né, tem empresas que ainda estão às cegas, que o cara não tem o básico das metas versus o que ele está atingindo, ou se ele está dando lucro, ou se ele não está. Então, quando a gente faz uma conexão disso, moral da história, os negócios que não são nativamente de tecnologia têm muito o que aprender, né, com segurança. Porque imagina, hoje o que vocês estão fazendo, se vocês não têm esse data driving que é mandatório, você não faz nada. E os negócios mais tradicionais, que acreditam que não precisam olhar para isso, eles precisam olhar para isso não só, né, por questão de cybersecurity, mas por uma questão de negócio, de tomada de decisão mesmo estratégica, né? Eu posso fazer um comentário em cima dessa sua pergunta, se você me permitir? A gente tem vários tipos de projetos, mas 2 tipos são muito comuns. O primeiro tipo é onde eu vou substituir uma tecnologia. O cara tem um firewall legado e a gente entra com uma nova proposta, pensando em futuro e pensando em aprimorar. Aí deixa eu abrir um parênteses nessa resposta. Um ponto que o Stefanos tocou que é muito importante, em geral, o pessoal recorre muito, é recorrente esse erro na aquisição de um firewall. Porque a pessoa ela compra com um dimensionamento incorreto. Ela vai lá, ela fala com uma empresa que faz a venda, e pode ser que a empresa não esteja olhando isso, e ela compra um firewall olhando só um dimensionamento de tráfego, ela não olha, por exemplo, o quanto que ela precisa fazer uma configuração avançada naquele equipamento. Quando você coloca um firewall na sua empresa, o firewall deveria ser um elemento da política de segurança da empresa. Tá? Então, vou abrir o escopo dessa discussão. E aí, um firewall hoje que você coloca no perímetro da sua rede e que você não habilita a decriptação de tráfego através do tráfego SSL, ele praticamente está ali como tapa-pacote. Ele está servindo para fazer NAT, que é uma tradução de endereço, porque você tem um IP público da operadora que te fornece o link, e tem seus IPs privados. Você precisa fazer um NAT. Ineficiente. E ele é extremamente ineficiente. E, de repente, as pessoas compram um firewall e o projeto não está legal, e aí a pessoa compra um firewall subdimensionado. Por quê? Porque quando se habilita a decriptação de tráfego, a potência que você precisa pôr naquele firewall é maior do que o dimensionamento que você não precisaria. E às vezes o cara, por uma questão, não, isso aqui é mais barato, vamos para um custo menor. E esqueceu desse ponto.
Esse ponto é extremamente importante. Quer dizer, colocar um firewall hoje na borda de um perímetro, sem habilitar a decriptação, para você analisar dentro do pacote encriptado o que está lá dentro, se não tem uma coisa ruim ali dentro, não serve para nada. Então, isso é um ponto importante. Então, o dimensionamento correto de um firewall, você tem que chegar e fazer a análise de acordo com uma política de segurança que deveria existir. Olha, eu quero abrir todo o tráfego, eu quero abrir tráfego de redes sociais, eu quero abrir tráfego dessa aplicação, dessa, e quero ver se não tem nada ruim aí dentro. Bom, isso é um ponto. Então, aí, fechando essa aspas de criptografia, e depois eu acho que tem um ponto mais além que a gente tem que falar, que existem dois tipos de proxy. Proxy direto, que é o tráfego que sai de dentro da empresa para fora, buscando uma informação, e empresas que colocam um firewall, por exemplo, na borda do data center. Então, o firewall na empresa é um firewall. O firewall do data center é outro firewall completamente diferente. Em geral, o que a gente vê no mercado são empresas que colocam o mesmo firewall na empresa e o mesmo firewall no data center. É um erro absurdo. Porque, obviamente, né? Estou pensando em modelos de negócio onde lá no data center eu estou considerando que o cara tem servidores lá dentro e ele está colocando o firewall para proteger o tráfego dos servidores que ele tem dentro do data center. E aí eu tenho que fazer uma decriptação reversa, que é o tráfego que vem da internet. Eu tenho que instalar o certificado do servidor web, por exemplo, de um servidor que está lá dentro do firewall. O firewall tem que abrir esse tráfego, inspecionar, e aí o dimensionamento de um firewall de decriptação direta e decriptação reversa é totalmente diferente. Se você não souber fazer isso, o projeto vai ficar totalmente errado e totalmente dimensionado de maneira errada. Aí o cara economiza no primeiro firewall, mas ele depois tem que comprar outro e compra 5 vezes. E o preço que ele gastou, às vezes, era 2 vezes maior se ele tivesse dimensionado corretamente. A gente vê muito isso. Então, assim, fechando esse parênteses da questão de criptografia, a gente pega sempre 2 projetos. Um que o cara não tem nada e quer colocar um firewall. E aí a gente chega para o cara e fala assim, cadê tua política de segurança? Ela não existe. E aí fala assim, como é que você quer que eu coloque as regras aqui dentro do firewall? Não faço ideia. E aí a gente tem que fazer um trabalho com o cara para meio que criar uma política de regras, sendo que ele não tem uma política de segurança. E aí, assim, alguns casos que a gente já pegou, né? Então, falando de casos novos. Aí o cara faz todo um conjunto de regras, aí o cara chega e fala assim, olha, este usuário aqui dentro, ou este IP, caso ele não esteja mapeando IP para o usuário, que é o caso de integrar o firewall com um authenticator, para falar, olha, o usuário fulano ou beltrano, ele tem que ter liberdade total para acessar o que ele quiser. Também o firewall perde função, porque se o cara tem uma política de segurança e a segurança faz parte da cultura da empresa, todos os elementos, seja ele diretor, gestor, dono, funcionário, ele tem que seguir a política de segurança. E a política de segurança ajuda a definir as regras que vão ser do firewall. E aí o máximo que você pode fazer é grupos que acessam tal recurso ou não. E assim, não vai acessar. Não importa se é o diretor, se é o dono, a política de segurança define. Você não vai acessar. Você não vai acessar o site que você quer. Se você quiser acessar esse site, você vai para a sua casa e acessa. Você não vai usar o seu celular. Você vai usar só o celular corporativo. E para usar o seu celular corporativo, vai ter um software lá dentro que vai avaliar a postura desse celular para ver se ele está com o aplicativo correto ou não. E você não vai usar qualquer aplicativo. Você vai usar só esses aplicativos aqui. Aqui dentro você não conecta na rede Wi-Fi com o teu celular pessoal. Isso, né? Então, eu acho que isso aí entra muito nessa questão que a gente estava falando de maturidade de segurança na empresa. Né? Então, hoje, empresas que já estão bem avançadas na questão de segurança, a gente está falando de Zero Trust, que é um conceito bem maior, que aí tem outros conceitos abaixo dele. Um deles é o ZTNA. Aí tem a questão de segmentação de rede, às vezes até no nível de microsegmentação de rede. E esse conceito do Zero Trust é não confiar mesmo em nada, você avaliar tudo a todo momento, aí envolve a parte de postura,
que grande parte das organizações não estão nesse nível ainda. Sim. Então, é uma escada, né? Tem que ir indo degrau a degrau até chegar num nível aí de maturidade, que é o que está sendo pregado aí pelo mercado. Se né? a tríade não caminhar junto, pessoas, processos e tecnologia, Exato, não vai. e aí envolve bastante essa questão. O Juliano estava falando, é tecnologia, é pessoas e é processo, né? Então, tem que ter os três, senão não... E o Juliano falou duas palavras-chave, que é subdimensionamento e spec, né? Especificação correta. Só uma... Falando, só para finalizar o que eu estava concluindo, então existe um modelo onde o cara não tem nada, não tem política. Existe só um outro modelo, que esse modelo é bem difícil de trabalhar sempre, que é o cara tem um legado, está configurado, e o cara quer transferir aquela configuração exatamente para o equipamento novo, com tecnologias novas, com conceitos novos. O cara quer manter um legado. Isso é muito difícil. E às vezes é difícil até de quebrar na cabeça do cara. Falar, cara, esse modelo que você tem, ele não funciona mais, a gente tem que mudar. E às vezes o cara, não, eu quero exatamente o que eu tinha. Então, isso fecha. Sobre subdimensionamento, a pandemia, assim, ela mudou um pouco o conceito. Porque o que aconteceu na pandemia? Todo mundo foi para casa, teve que ir para casa, e todo mundo teve que acessar remotamente os dispositivos. A hora que todo mundo chegou para acessar, o equipamento não aguentou. E aí o cara falou, mas... Porque ele nunca tinha passado por aquilo. Nunca tinha tanta gente conectando remoto. E aí o cara, mas não aguentou. Porque assim, às vezes você olha para o equipamento, uma coisa que é importante em qualquer fabricante, o datasheet do equipamento, ele é sempre uma informação unidimensional, ela é feita sozinha. Então, uma coisa é você suportar 100 túneis VPN, mas aí, assim, com qual tráfego cada túnel? Com qual tamanho de pacote em cada túnel? Tem que entender a aplicação. Senão... Então, assim, é 100 túneis, mas eu posso passar vídeo no túnel? Posso passar voz? Posso passar dados? Um volume altíssimo? Não. É 100 túneis, mas tem que ser um tráfego pequeno, não pode ser tudo de uma vez, então... Esse é um trabalho que a gente tem feito lá na empresa, de tentar ajudar os clientes nessa questão de garantir o retorno do investimento, porque é complicado, né? Sim. Às vezes o cliente ele compra um equipamento e na cabeça dele vai fazer tudo aquilo que ele está imaginando fazer porque olhou o datasheet. Isso é com qualquer fabricante, né? Então, você pega lá um item lá, ele é um item... É o que o Juliano falou, é unidimensional. O pessoal testou lá, conexão concorrente. Não tem mais nada. Ele foi lá e colocou lá milhões e milhões de conexão concorrente, mas não tem tráfego, não tem início e fim de sessão, não tem nada. Aí, isso para todas as linhas. Sim. A partir do momento que você vai colocar a rede como ela é, viva, aí tem várias daquelas coisas. E às vezes até com perfil, que geralmente é o caso, diferente dos parâmetros do datasheet. Aí você tem que fazer essa avaliação para entender o que o cliente vai usar, como vai usar, com qual perfil para fazer o dimensionamento adequado. Né? Você me dá licença, deixa eu só complementar, que isso é um ponto que eu não posso esquecer. A Fortinet é uma empresa maravilhosa nesse sentido. Eles estão em um laboratório nos Estados Unidos que tem todos os equipamentos, e eles têm muito equipamento de teste robusto. Só que tem um ponto interessante. Você tem que pedir o teste da maneira correta para o cara fazer lá fora. Então, você tem que mandar para o cara os parâmetros de teste que você quer. Falar, eu quero testar isso, nessa condição de contorno, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E isso é legal da QD7, que a gente tem muita experiência com teste. Lembra que eu comentei no início? Então, a hora que a gente manda um teste para fora, ele está muito bem desenhado. E aí ele é feito lá fora, a gente pega aquele resultado e quando isso é passado para o cliente, a probabilidade de ter um erro naquilo é muito pequena. Porque a gente tem experiência em teste e aí assim, a chance da gente dimensionar adequadamente o produto para aquela condição de contorno do cliente é muito grande. Então, a gente faz um trabalho muito interessante nisso com os clientes, principalmente no high-end. Gente, acho que uma empresa especialista, né, como vocês, com background de redes, e que busca, né, o Stefano estava comentando, cara, a gente busca entender o que o cara vai rodar, por quê, como.
Porque vocês não trabalham só vendendo o equipamento ou o serviço, ou a manutenção. São os 3 elos conectados, né, para que esse cara, que faça sentido aquele dimensionamento, aquela especificação, e que não haja subdimensionamento. Por quê? Eu preciso ser robusto o suficiente para que esse cliente continue com vocês. Então, acho que puxando um pouco para o lado comercial da coisa, eu acho que esse é um erro comum das empresas, principalmente quando a coisa cai em compras, né, que é normal das grandes empresas, faz parte, mas a área técnica acompanhou, debruçou no projeto 1, 2 anos, aí chega lá o cara fala, puta, mas isso aqui é metade do preço. Cara, mas isso aqui é outra coisa. E aí acho que um ponto importante, não falando mal, acho que cada um tem seu papel, né, o fabricante, a distribuição e a integração. Na minha visão, queria ver se vocês concordam, hoje se tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte buscando otimizar, melhorar, investir em segurança, eles têm que buscar uma empresa especialista. Quem? O integrador, que é o cara que vai implementar. Porque se eu busco o cara da distribuição, o fabricante, natural, cada um vai vender seu peixe, tem que falar bem do seu produto. Mas esse cara não está comprometido com a continuidade daquela implementação. Concordam? Exato. A empresa que está prestando o serviço, que na ponta é o integrador, é a QD7, outras empresas, você tem que estar comprometido. O cara vai ligar para você. Então, eu acho que é um erro comum. Muitos distribuidores são ativos, são legais, ajudam em dimensionamento, mas o ponto de vista desse cara, ele não é total, porque ele não está ali dentro do ambiente. Ele está pegando uma informação que muitas vezes é incompleta. Olha no datasheet, faz o depara. Qual que é seu legado, o que conecta? Não, peraí. Quem que é esse cara? Qual que é o business? De que tamanho ele vai estar daqui a um ano? Né? Então, são muitos fatores para você falar para um cliente e falar assim, cara, esse é o dimensionamento certo, por quê? Em 2 anos, 3 anos não vai ficar obsoleto, porque se você crescer o dobro, vai atender, o tráfego, etc. Então, assim, cara, vocês trouxeram coisas aqui importantíssimas que acho que é um alerta, né? Até porque o cara às vezes fala, não, preciso resolver isso aqui. Tem uma solução nova que saiu, vou colocar aqui. Não. Né? Não é assim. Aí, eu costumo dizer, né, para fechar, da minha parte, aí, os meus 2%, 10K, 10 mil reais mal investido, né? Ou melhor, R$1.000 mal investido é mais caro do que 10 mil bem investido. Né? Então, o caro e barato é relativo mesmo, não é papinho de vendas, né? Se você não fizer a coisa do jeito certo. Gente, a gente está caminhando para o término, né, do nosso episódio. E eu sei que a gente tem milhares de coisas para falar ainda. E eu quero agora trazer algo que é muito importante. Queria deixar vocês livres para vocês... Pô, Fabiano, faltou a gente falar disso. Isso aqui é muito importante para quem está nos ouvindo. Lembrando que o Cybercast ele é voltado tanto para os profissionais de tecnologia quanto para as empresas. A gente tenta abraçar, desmistificar muita coisa aqui e não trazer tanto para o Technicase. Óbvio que a gente falou um monte sobre letrinha aqui, depois a gente vai colocando. Mas é muito legal que tem muitas pessoas que não são exatamente da área nos acompanhando, porque, cara, vocês dão uma aula aqui, deram uma aula hoje. Então eu queria deixar vocês livres aí para as considerações finais e também trazer o que mais vocês acreditam que faltou a gente falar aqui hoje. Só para comentar aqui, então assim, é o que a gente falou na questão de maturidade aí de segurança, né? Então, a Fortinet tem uma gama muito grande de soluções. Então, se a gente for olhar uma empresa que já está mais desenvolvida na questão de segurança, o pessoal já está indo para a solução de ZTNA. Então, aquele acesso tradicional, acesso remoto de VPN, que você só autentica lá no início e a partir dali o usuário entra na rede e tem acesso completo, ele já está ficando obsoleto. Mas tem empresas que às vezes nem têm o acesso VPN adequado. Então, realmente tem que ser um passo de cada vez, né? Mas a Fortinet tem, por exemplo, a solução de ZTNA, uma solução bastante robusta. Dependendo do nível da empresa, a gente pode auxiliar aí também com essa solução, que é um outro modelo. Então, você não tem
aquele modelo de fecha uma VPN com o cliente e aí depois acessa as aplicações, não. É um modelo que você publica, você continua tendo um software, um agente, e aí você publica de forma automática as aplicações que o cliente vai acessar, e quando ele acessar, ele já vai acessar essas aplicações dentro do ambiente corporativo. E aí esse modelo do ZTNA, ele é bastante diferente. Ele é diferente porque, ao invés de você ter só um processo lá de autenticação inicial, você tem toda a parte de postura. O sistema operacional está desatualizado? Se tiver, eu não quero que acesse essa aplicação. Ele não está com o endpoint instalado, ou está com um processo X rodando ou não. Aí você começa, no caso da solução da Fortinet, chama de tags, você etiqueta o que você quer, e aí você faz uma postura em tempo real da situação daquele usuário, e dependendo da situação do dispositivo dele, ele vai ou não acessar uma determinada aplicação. Faz parte. A questão do ZTNA, ela está dentro do conceito maior, que é o conceito de Zero Trust, né? Então, dependendo do nível de maturidade, o pessoal já está aí caminhando, né? Muitos já foram para a questão de ZTNA. Outra coisa também que eu acho que é válido comentar, a Fortinet tem também uma solução que é SASE. É um conceito também, porque uma coisa o cliente está dentro do ambiente da empresa. Isso já mudou, né? Hoje o cliente ele tem que acessar a aplicação da empresa, ele tem que acessar a aplicação da casa dele. Como que você vai garantir que o dispositivo dele vai estar sempre com os recursos de segurança sendo avaliados? Então, dependendo do porte da empresa, uma solução de ZTNA ela atende. Dependendo aí, talvez faça sentido outra solução que está bastante em voga aí, que é o SaaS, no caso da Fortinet é o FortiSaaS, que a Fortinet tem uma infraestrutura global, isso é como serviço, e tem POP no Brasil também, a solução no Brasil. E aí o cliente da casa dele, onde ele estiver, porque fica sempre conectado nessa infraestrutura, ele vai estar passando por uma infra da Fortinet para fazer avaliação de malware, de navegação, assinatura de IPS e todos os recursos que a Fortinet tem. Stefanos, uma dúvida. Eu ia perguntar isso, acho que você já respondeu. Então a gente está falando aqui, a gente falou de várias soluções high-end e vocês atendem grandes empresas, mas isso atende também o pequeno e médio negócio, né? Exato. O ZTNA, dependendo aí entra o trabalho da gente fazer uma avaliação em conjunto com o cliente. Dependendo do cenário, às vezes o ZTNA atende o cliente. Se é uma empresa pequena e tal, tem que fazer uma avaliação aí também de custo. E dependendo do porte da empresa, aí existe essa solução, que é o FortiSaaS, que aí ele já está em nuvem, né, como serviço, e você estende lá para a ponta essa segurança que você tem dentro do seu ambiente. Tá. Então, assim, o recado é assim, não dá tempo de falar tudo, mas a Fortinet tem uma gama gigante aí de soluções e o que a empresa precisa de fazer é ir galgando esses degraus aí, né? Porque tem várias soluções e cada solução dessa, ela é uma camada que vai sendo incrementada aí de segurança, né? Para o ambiente da empresa, para os usuários, até chegar num nível mais adequado aí, né? Cara, show. É legal você falar, não dá tempo de falar tudo, realmente. É muita coisa e até uma provocação aí, pessoal. No final a gente vai passar os contatos de vocês, conhecem muito, né? Quem quiser aprofundar, com certeza contatar vocês, com certeza o papo, né, valeu demais, está valendo demais e quem quiser continuar, fique livre aqui, que o pessoal é super acessível. Juliano, que você diria aí? Eu acho que a gente não falou, vocês fazem um trabalho excepcional de professional service também, acho que é legal a gente comentar. E aí traga aí suas considerações finais, por gentileza, e o que a gente ainda não abordou. A QD7 ela tem uma expertise de professional services, né? Então, a gente, como a gente já havia citado no começo, a gente tem um conhecimento da parte de roteamento avançado, então a gente presta muitos serviços na parte de roteamento. A gente atua no mercado. O Brasil é um país ímpar na questão de acesso à internet. O Brasil é um país que tem aí
cadastrados e não cadastrados em torno de 16 mil provedores de internet. É muita coisa, um país único no mundo nesse sentido. Grande, distribuído, com cidades que se alongam para regiões que às vezes grandes operadores não querem atuar, e deu chance para isso acontecer. Então a gente tem uma gama de clientes de serviços avançados na parte de roteamento e na parte de segurança. A gente atua com serviço de DNS. DNS é um elemento extremamente importante na defesa cibernética das empresas, e a gente tem um conhecimento muito grande na parte de DNS e na parte de radios para a questão de autenticação de usuário, e por isso que a gente consegue fazer tão bem os projetos com o Forte Authenticator, integrando isso da melhor forma possível, porque o conhecimento que a gente tem dessa área é muito grande. Então, isso é um ponto importante. Fora que a gente consegue desenvolver projetos na área de CGNAT, na parte de BNG, que é a parte de autenticação de usuários em acesso banda larga, que é uma especialidade nossa. Então, a gente tem muita parte, tem muito projeto em empresas grandes de professional service. Mas só um produto que eu queria trazer da Fortinet, que é uma coisa que a gente vai trabalhar com eles, que a gente está começando a trabalhar, e que isso não é tão relevante, porque a Fortinet nos apoia também com professional services deles, né? Quando são produtos que nós não temos tanto conhecimento, eles entram com o serviço profissional deles e a gente consegue modelar. Mas ela tem um produto interessantíssimo, porque se você for pensar em tudo que a gente falou até aqui, a gente estava focado em segurança perimetral. E existe um tráfego na empresa horizontal, que é o tráfego, por exemplo, dentro de uma mesma VLAN, ou o tráfego que passa entre VLANs e que é comutado nos equipamentos switches de camada 3, por exemplo, do cliente, que eventualmente o firewall pode não pegar. A Fortinet tem um produto maravilhoso chamado NDR, que é para detecção de problemas em rede, né? E ele é como se ele fosse um EDR de rede. É uma indicação boa. Então, ele usa inteligência artificial, faz uma análise baseada em volume de tráfego, que ele fica olhando aquele tráfego dia e noite, o tráfego, por exemplo, de uma determinada VLAN, ou o tráfego entre VLANs, e ele consegue te dar uma resposta se aquele tráfego tem um problema ou não. E isso é extremamente importante e agrega muito valor num projeto, por exemplo, onde você faz um perímetro bem feito, onde você tem uma política de segurança, e ele dá uma visibilidade do todo da empresa muito importante. Então, tem muita empresa grande, por exemplo, procurando a Fortinet para a questão de usar o NDR. O NDR é uma solução que eles adquiriram aí, se eu não me engano, foi no ano passado, e que está agregando muito valor aí na forma de informar os clientes dos problemas internos que tem na rede. E que nós também trabalhamos com isso. E eu acho que é isso. Juliano, incrível, Stefanas, incrível. Baita aula que vocês nos deram. E assim, a gente falou muito de Fortinet, que é o principal parceiro de vocês. A gente sabe que a Fortinet tem N parceiros aí a nível Brasil, mas ficou muito claro que a escolha de um parceiro, né? E a gente... ficou claro que a QD7 conhece muito de Fortinet e muito das soluções correlatas para que o projeto seja efetivo, seja eficiente. Né? Então, 99% na segurança não é o suficiente. Não é suficiente. Tem que ser 100%. Né? Então, isso é incrível o quanto vocês conhecem, porque não é do dia para a noite. Nada contra as empresas que surgiram há 2, 5 anos. Mas, cara, vocês têm uma bagagem de mais de 25 anos acompanhando essa transição. E por que isso é importante? Né? Vocês falaram muito de legado aqui. Então, muitas empresas têm um legado que ele precisa ser analisado para que você implemente essas novas soluções. Então, cara, vocês conhecem muito. Então, eu quero agradecer demais vocês. Foi um papo incrível. Quem ficou com a gente até aqui, com certeza aproveitou muito. Eu queria pedir para vocês divulgarem os contatos de vocês, o site da QD7, para quem quiser contatá-los, tirar dúvida, trocar ideia, para poder achar vocês aí
no LinkedIn, na internet, por aí? O nosso site é www.qd7.com.br. O e-mail principal de foco de atendimento é o comercial@qd7.com.br. Como que te acha? Se jogar lá Juliano Medalha... O meu LinkedIn pessoal é Juliano Cardoso Medalha, mas você me acha e a partir daí você pode achar um contato e aí a gente falar um pouquinho das soluções da QD7. Legal. Stefanas, como é que te acham lá no LinkedIn? O meu nome não tem outro, né? Só tem Stefanas? Stefanas. Stefanas, pode jogar lá que vai achar. Stefanas literalmente é um profissional único. Único. Ímpar, né? E, gente, quanto mais a gente conversar com o Stefanas, vocês vão perceber. Juliano é modesto também, vive chamando os outros de gênio, mas o cara conhece demais. Conhece muito. Então, se vocês estão pensando aí, considerando quem falar, com certeza a QD7 pode ajudar e muito vocês realmente a implementar o que funciona, né? O que de fato vai ser um bom investimento para a cibersegurança de vocês. Show? Obrigado. Gente, ficamos por aqui. Mais um episódio. Continue nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Spotify. Agradecemos mais uma vez a QD7. Espero que tenha sido válido para vocês. Vários insights, baita aula, a cabeça está explodindo aqui. E até a próxima.